Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio, o nosso quarto episódio do The Entrepreneur Backstage Room. Este episódio que tem trago aqui temas super relevantes, convidados que impactam, aqueles convidados que entendem exatamente sobre o seu propósito. E nós, para crescermos neste canal, subscreva-se para que consigamos crescer todos juntos e cada dia mais trazermos bons convidados e aqueles temas que na realidade o nosso mercado precisa. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui uma convidada que ela é mentora, neurocientista. Como se não bastasse, há mais coisas. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Nada mais do que doutora Marcelina Furtado. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora, Obrigada. por cá estar conosco. Gratidão. E quando falamos da doutora Marcelina, nós estamos diante de alguém grande, uma mente visionária. Doutora Marcelina, se falássemos de ti agora, quem é a doutora Marcelina? Uau. Falar de mim é uma coisa que eu dispenso que as pessoas falam, mas não tem como fugir disso, né? Atualmente eu deixo os 15 anos de indústria petrolífera para trás, né? E acabo por apresentar uma mulher com um propósito muito bem definido. Pois. Atualmente eu sou mentora, como acabou de dizer, eu ajudo as pessoas a descobrirem o propósito, missão, visão, talento e deixarem o talento que com tudo isso eles conseguem diversificar fontes de renda. Essa parte de mentoria faço por ter provas, resultados que eu considerei que não podem ficar só comigo. Preciso partilhar. Sou palestrante internacional, fiz uma turnê por Europa, a partir palestrando. Atualmente também sou pós-graduada em neurociência comportamental e cognitiva. E sou diplomata civil humanitária. Uau. Isto é o que eu construí em 3 anos, Uau. descobrindo o meu propósito. Uau. A par disso, tenho uma carreira longa de mais de 10 empresas que lá passaram. E esta é a real versão, acho que é esta que eu mais consigo sentir uma vontade para apresentar, que é a transformação de mentalidade de pessoas, servir como diplomata. E não tem preço que eu tenho feito. Isto é que tem sido. Fantástico. Doutora Marcelina, nós quando ouvimos este nome, sabemos exatamente qual é o posicionamento e entendemos logo que vem aí a parte do propósito. O que é isso, viver com propósito para a doutora Marcelina? Olha, eu quando falo do propósito, eu digo, a pior desgraça, o pior que pode acontecer no ser humano é o ser humano viver sem conhecer o seu propósito de vida. O que é propósito, afinal de contas? É a razão para a qual nós nascemos. É aquilo que é divino, algo divino que nós trazemos dentro de nós, que é a nossa razão de viver. É aquilo que a gente faz com muita excelência, que está entranhado na nossa identidade como seres vivos e que nós fazemos para servir pessoas e, consequentemente, ter um retorno. Eu digo sempre, quando nós usamos este propósito para servir, o retorno que vem é algo muito acima do esperado, porque o sócio maioritário ou aquele que tem o convênio principal é divino. Nos foi dado por Deus, né? Então, para mim o propósito é isso, é a razão para a qual nós nascemos. Uau, 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 uau. Esta é a nossa doutora Marcelina, a mulher dos propósitos, e é isso, nós precisamos entender a nossa essência. E entendendo a nossa essência, baseando-se nesta narrativa, doutora Marcelina, quando é que conseguiu entender que era muito relevante o impacto da tua abordagem para as mulheres? Porque sabemos que, de um modo geral, a doutora Marcelina trabalha com muitas mulheres. Certo. E quando é que entendeu que tinha essa responsabilidade de impactar mulheres? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Difícil de responder, mas que eu respondo assim, com o coração grato.
Pois. Falo de gratidão, por quê? Porque eu tinha uma carreira, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, então eu tinha uma carreira com um posicionamento sempre muito alto, sempre com responsabilidade profissional muito alta, até que um dia Deus permitiu com que eu adoecesse. Eu apanhei um burnout, um diagnóstico de 1 ano doente com burnout, com depressão, 3 tentativas de suicídio e também tive pânico, um síndrome de pânico que era, eu acordava a tremer, uma coisa que eu não conseguia entender o porquê. Exato. Mas eu sou grata por ter passado por tudo isso, foi ali que deu o clique. Foi ali que Deus mostrou para mim que eu realmente estava numa aceleração correta diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, não é aquilo para qual Ele me chamou nesta terra. Então, foi ali que eu escrevi o meu livro. O meu livro eu decidi escrever porque tinha 2 escolhas, ou viver ou morrer. Então, eu escrevo o meu livro O Poder Infinito do Não, para poder deixar a minha mensagem para que as pessoas pudessem perceber quem é a Marcelina Jaime Furtado. Ao deixar aquele livro escrito, que é um livro, um best-seller no Amazon atualmente, vem uma mensagem do meu pastor a dizer que há pessoas neste lugar que nasceram para impactar vidas, porque tem um testemunho de vida que foi tudo graças a Deus, não por forças humanas. E eu ali lagrimei tanto e senti que era para mim aquela mensagem. E isso para mim foi tão transformador que eu disse, está na hora de sair do off, está na hora de viajar no off, porque agora a vida é real. Não morri, obviamente, o livro andou por aí. Graças a Deus, mas por isso é que eu digo que eu sou grata por ter adoecido aquele nível, 1 ano doente, 1 ano e meio distante de todos e de tudo, e foi necessário. E depois disso, do livro lançado, fui recebendo convites para palestrar, fui fazendo mentorias, pequenos modelos em casa de forma gratuita e fui vendo os resultados, eram impactantes. Mas como é que tu, em 6 meses, já tens uma empresa constituída, já tens esse resultado? Fui vendo que não era mais uma vez sobre mim. Exato. É como se tivesse alguém a usar-me para poder mostrar às pessoas o caminho certo. E como eu digo, as minhas mentorias não são de uma técnica que eu trago para poder ensinar, não. É o passo a passo do testemunho de tudo que eu consegui, de resultados que eu tive, que transformou-se num método, e esse método é dado, né, que é o método PINA. O PINA é um código que nós usamos para destravar, para abrir alguma coisa. Então, tem sido este método. E hoje posiciono como mentora, tenho uma comunidade de mulheres que eu tenho feito vários eventos. E uma das coisas que eu fui percebendo ainda é o meu posicionamento internacional também. O posicionamento internacional foi ali que eu percebi também que não era sobre mim. Era como se eu fosse, porque eu chego em qualquer parte do mundo, é uma autoridade tanta. Parece que logo que eu entro, eu fico assim, parece que alguém me mete e eu fico posicionada. E quando falar, você vê o impacto, você diz, mas o que é que eu falei que deu tanto impacto? Então, às vezes nem te apercebes. Não te apercebes, exatamente, tu consegues dizer que é a graça de Deus sobre a minha vida. Então, isso para mim foi exatamente, começou assim, e tem tido esses resultados, isso é óbvio que não podemos parar, devemos continuar a trabalhar para ajudar mulheres. Doutora, diante disso, nós conhecemos o contexto. E às vezes, diante do contexto, nós encontramos, os povos são diferentes, hábitos e costumes literalmente diferentes, e é onde, falando um pouco daquilo que é a própria neurociência, é muito complexo, porque aí, muitas das vezes é considerado como um tabu, como capricho. É capricho? Qual depressão é essa? Que depressão é essa? Isso não é para nós, é falta de problemas. Quais foram os desafios durante essa trajetória de poder interligar aquilo que faz versus propósito? Como é que teve que lidar? Como é que lidou com esta situação? Olha, eu sou do tipo de mulher, desde como eu nasci, como eu cresci, o que eu me formei, nada vai encaixar. Absolutamente nada. Eu sou do tipo de mulher que a porta se abre, tenho a confirmação e avanço e entro. O que vem lá na frente, eu confio somente que vai dar certo. Então, para fazer esse alinhamento, a neurociência, eu entro para a neurociência na perspectiva de conhecer-me mais versus o que eu passei. Porque, obviamente,
uma mulher sênior no mundo petrolífero, com equipa extraordinária, com resultado extraordinário, passar por aquilo, vem aquela... O que aconteceu comigo? Por que eu tive 3 tentativas de suicídio se tinha a vida toda realizada? Tipo, tu vês, por que se passou comigo? Então, entrei naquela curiosidade de conhecer-me, né? Foi assim que eu fiz a neurociência, né? Nessa perspectiva. Mas já conhecia o meu propósito de vida. Exato. Então, quando eu entro para fazer a neurociência, para conhecer-me, eu vejo que é uma ferramenta essencial, não só para mim, mas para mais pessoas. Por quê? Porque eu encontro aí a ligação entre a neurociência e a Bíblia. É a Bíblia dizendo algo e a ciência confirmando. Uau. Logo, eu achei uma ferramenta essencial para poder falar. Para quem não quer falar de Deus, para quem não acredita, então mostra a ciência. Mas sendo sempre a base bíblica sempre por aí, exatamente. É a base fundamental. É fundamental. Da vida. Então, foi nessa perspectiva que eu consigo fazer também o alinhamento do propósito com a neurociência. Como é que o nosso corpo comporta-se quando nós estamos a fazer algo que é do nosso propósito? Propósito é algo que está entranhado dentro de nós, né? Exato. Então, quando nós fazemos algo que o nosso corpo foi formatado para o fazer, a morte de células maléficas, a rejuvenescimento celular, Exato. a rejuvenescimento do cabelo, a pele, há um acréscimo, né? Exato. A produção de hormônios, todos aqueles favoráveis, tenho dito todos inas, para não ter que melatonina, para não ter mas todos os inas são produzidos e nós vemos que é aquela felicidade nata, né? Aquela realização que tu faz, não te cansas. Então foi ali que eu disse, uau, então o propósito é assim, flui. Porque não é sobre a tua força, é sobre exatamente, é sobre a tua real identidade com a ajuda de quem? De quem te deu este, exatamente. E tu fazes, não te cansas, muitas vezes nem sentes fome quando estás a fazer algo que tu amas fazer. É divino. É divino. Propósito é divino. É o nosso talento. Na verdade, como é que eu classifico nas minhas aulas? O talento que nós temos dentro de nós é potencializado com cursos, com workshop, com livros e por aí fora, né? Então, este talento, o conhecimento vem para agregar, tipo, tornar mais robusto, e ele, consequentemente, com a sabedoria vertical, Exato. aí tu consegues deixar exposto o teu propósito. Exato. Então, quer dizer, que o propósito, para nós chegarmos a o tal propósito que todo mundo fala, é necessário que nós tenhamos conhecimento lapidado em função do talento que nós carregamos para assim ser um propósito evidente. A doutora diz uma coisa muito importante e eu há dias já respondi um mentorado meu também que fez uma questão de doutora Olídia, eu quero abrir um negócio. E foi a primeira coisa, quero fazer um negócio. Obviamente nós depois temos esse cuidado de olhar para o perfil da pessoa e perceber melhor antes de dar o passo de negócio, porque isso não é só acordarmos, quero fazer um negócio. A doutora cifrou aqui a questão das competências, mas também a questão do próprio propósito, a questão do autoconhecimento. E a primeira coisa que eu pedi a ele que fizesse primeiro era uma avaliação interna com relação a ele e entender perfeitamente se estava tudo ok para nós depois nos poder ajudar. Doutora, este processo, sabemos que é um processo doloroso, que não é fácil, sendo que teve um passado e estava a aproximar-se naquele ponto crucial de crescimento. Houve algum conflito durante este período de quem é a Marcelina, não é? Eu conheço um pouco a história da doutora, não é? Com relação ao Porta Mui, não é? O Kwanza Sul, neste caso, com relação ao Kwanza Sul, a Marcelina do Kwanza Sul versus a Marcelina que estava a se tornar. Será que aquele processo, aquele período do suicídio foi exatamente este período em que havia um conflito interno? O que é que acha? Olha, entrou em conflito de quem está a se tornar versus quem... Por acaso não foi nessa vertente, porque o meu processo no deserto foi muito bem vivido, mas eu vivi-lo sempre com obediência a Deus e temor a Ele, né? Então, o que quer dizer que eu fui lapidando, sim senhora, as várias etapas. Exato. Nesta fase, eu digo que é aquele... Estás a ver? Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos de idade. Então, e eu começo tendo posições
de responsabilidade muito alto. É aquele dizer, eu vou para Luanda e serei alguém. Fantástico. E vens para lutar, né? Exato. Então, esse síndrome de sermos grandes, nós muitas das vezes nos anulamos, né? Muitas das vezes deixamos a nossa real identidade falar. Muitas das vezes não temos o tempo de escutar-nos a nós mesmas, não temos aquele autoconhecimento necessário. Então, tu vais levando. Chega a uma altura, nosso corpo é uma máquina, como a gente... Chega uma altura que o software diz, ok, Marcelina, stop. E eu era daquele tipo, eu podia, podes fazer isso? Sim, eu posso. Podes fazer aquilo? Sim, eu posso. Eu não via limitações, por quê? Primeiro ponto, necessidade de aceitação. Da aceitação, é a história. A necessidade de aceitação. Então, eu tinha necessidade de aceitação e mostrar a todos os meus familiares que eu não vim para Luanda para me prostituir, nem para libertinagem, nem para nada, e eu vou vencer. Aquele eu vou vencer. É que deu... Deixou-me toda robusta, né? Que eu não sabia dizer não. Então eu trabalhava altas horas. E olha que eu aprendi o inglês em 8 semanas e comecei logo a trabalhar na indústria petrolífera. Em inglês. Então, eu tenho um choque de realidade de me esforçar 10 vezes mais de quem aprendeu a língua normal, 10 vezes mais de quem estudou fora do país, 10 vezes mais. Então, porque eu sempre estudei em Angola. Então, tu tens uma responsabilidade muito alta no ramo petrolífero, com inglês aprendido em 8 semanas, saindo da Agostinho Neto, indo para uma multinacional num cargo de liderança. Então, era eu me esforçando mais do que devia, mas é como tudo. E numa aceleração, o mundo petrolífero é acelerado. É uma aceleração que tu... A exigência maior. Exatamente. E tu não... E eu, pessoalmente, eu digo sempre, tanto é que eu, quando voltei para as redes sociais, eu disse, eu aponto os dedos todos para mim, porque eu não soube pôr limite. Eu é que não soube pôr limite. As empresas não têm a culpa disso. O culpado está sempre dentro de nós. Então, vem este ponto e que eu fico a dizer, mas espera aí, eu já estou desde os 17 anos a trabalhar e muito esforçada, realmente nunca parei. Realmente mostrei sim, yes I can, estás a ver? Então chega uma altura, a máquina diz, para, né? Parar. E estou eu a parar. Então este conflito, estou eu a parar, e eu fiquei a dizer, mas espera ali, vou parar, vou fazer o quê? Sim. Entrei em conflito interno, né? O lado do suicídio é exatamente isso, começa a se sentir useless, né? Começa a se sentir incompetente. Como é que alguém que motiva todo mundo no escritório tem esse diagnóstico? Como é que alguém que nunca pensou em bater a porta de um psicólogo agora vai ser visto por um psicólogo? Se eu tinha na minha mentalidade que psicólogo é só para malucos. É só para malucos, então exatamente, eu comecei a ter conflitos internos. Para quem era muito competente, de repente vem um certificado eu vi aquilo como um burnout, eu recebi aquilo como um certificado de incompetência e comecei a me cobrar. Olha só, cobrei-me, cheguei até aquele nível. Olha só, doutora, e parece que não, muitas mulheres com certeza passam por isso. E sendo a doutora especialista nessa área também da neurociência, doutora, o que é que acha com relação a essas mulheres que estão daquele lado, que muitas desistem no meio do caminho? Qual é o bloqueio emocional que acha que nós, principalmente pelo nosso contexto angolano, sendo africanos, não é? Com vários aspectos aí a nível cultural, o que é que acha? Qual é o bloqueio emocional que tem impedido com que muitas mulheres evoluam ou deem aquele passo que devia ser necessário? Na minha história pessoal, que é sempre a base fundamental para que eu fale, e também na história das mulheres que eu recebi e realmente elas conseguiram ultrapassar, são as crenças limitantes. As crenças limitantes. Há muita mulher que não sabe quem elas são. Qual é a identidade delas. Elas vestem-se para um espelho e não conseguem identificar por que vestiu assim. Exato. Então são as crenças... o contexto africano em si também acaba por ter exatamente. Mulher não nasceu para ser de quê? Para estar em casa. Nasceu para estar em casa. Riqueza não é para mim, não sou boa em negócio, não sou boa em falar em público. Aquelas todas as crenças que nós fomos ouvindo, né? O meu caso, por exemplo, para ser alguém tem que estudar arduamente. Eu estudava que nem uma louca porque eu quis ser alguém, mas eu sempre fui alguém. Eu sempre fui alguém. Aos olhos de Deus nós nascemos. Nós todos somos alguém. Então, isto é uma coisa muito que nós todos precisamos. É o autoconhecimento. A base de tudo é o autoconhecimento.
quando nós não nos conhecemos... E nesta do autoconhecimento que a doutora acabou aqui de cifrar, a doutora vai explicar-nos exatamente sobre essa questão da reprogramação mental e como é que nós podemos nos redefinir, não é? Doutora Marcelina, esta é a nossa questão. Será que é possível as pessoas reprogramarem a sua mente para o sucesso? É possível isso? Com certeza. Olha, essa tem sido a minha viagem pelo mundo, tem sido exatamente isso, despertar a transformação de mentalidade. Uma mente rica consegue chegar à riqueza fisicamente falando, né? Então, é possível, sim, senhora. Segundo a neurociência, a neuroplasticidade é aquele processo de expansão de mentalidade. Exato. Só deixa de acontecer quando nós morremos. Independentemente de que idade nós tivermos, se nós despertarmos aquele eu quero, que é o que fazer, imaginemos, vou dar um exemplo muito prático. Eu gostaria de ser, no meu caso, uma neurocientista. O que é que eu tenho que fazer? O que fazer? Um curso de neurociência. Depois, como fazer, usar, ou o como é límbico, exato, né? Exato. O como é muito mais profundo. Exato. Então, esse como é ali, todo mundo bloqueia. Então, o que fazer? Quando entra para a minha mentoria, mentor, eu vim para diversificar fontes de renda. Ei, não é por aí. Primeiro vamos ter que desprogramar, fazer uma ressignificação mental, reprogramação linguística, vais ter que mudar o que falas, como falas, o ambiente que tu frequentas, vamos ter que trabalhar a tua inteligência emocional, a tua inteligência espiritual, e só depois é que nós vamos falar um bocadinho daquilo que é a diversificação de fontes de renda, mas usando o teu talento, usando o que tu trazes dentro de ti. As tuas crenças. Exatamente. Então, tu tiras as crenças todas, reprogramas com coisas boas, livros bons, vais ter que ler novos livros, capacitar-te naquilo que tu tens, automaticamente tu consegues ver que tu começas a ser uma outra pessoa. Essa outra pessoa, num ambiente diferente, eu tenho dito sempre que o DNA biológico é o mais influenciado de todos. O DNA ambiental tem 10 vezes mais poder do que o DNA biológico. O DNA biológico no ambiente com o DNA tóxico, automaticamente... Porque nós somos resultado do que vimos, ouvimos, sentimos. Isso acaba... Todos os sistemas sensoriais é que vão fazer com que nós mandamos informação para o nosso subconsciente, e o nosso subconsciente ele vai reprogramar aquilo que é o nosso dia a dia. Aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós determinamos ser o nosso caminho. Por isso é que é possível, sim senhora, ter uma mente escassa, assim como eu tive, uma mente escassa para uma mente de sucesso. É possível ter uma mente de quem pensa em investimentos de 1.000 euros para investimento de 100, 200 mil euros. Nada absolutamente nada é impossível. Precisamos de treinar, expansão de mentalidade, neuroplasticidade, esticar. O nosso cérebro é que nem um músculo, né? Deve ser treinado. Quanto mais tu treina, mais capacidade tu tens de mostrar a robustez muscular que tu tens e a capacidade de levantar um outro peso. É treinável. A mente é treinável. Como nós treinamos o corpo, o ginásio, treinamos a nossa mente. Então, esse treinamento é que vai te levar a dizer, olha, este nível financeiro já não é para mim, meu nível agora é este. Este nível de sucesso faz parte do passado, agora meu nível de sucesso é este. Então, este querer e este trabalho com foco, com determinação, com treinamento, com uma disciplina acima de tudo, tu consegues chegar. Essa questão aí do que nós somos o resultado do que nós acabamos por absorver e tudo isso, o ambiente em que frequentamos, mas temos aí questões de... Hoje vamos falar de mulheres, mas também podemos levar isso para os senhores. Já não estamos só no Mate Mulher, mas pronto, isto de um modo geral, há uma falta de incapacidade na qual as pessoas às vezes não conseguem identificar o seu potencial para crescerem. Então, será que existe algum... Já agora vamos vender o código da doutora aqui, uns pontos, são os pontos. A doutora, existem aqui alguns pontos cruciais, falou aqui a questão do ambiente e tudo isso. Como é que nós podemos identificar ou monetizar isso para nos potencializarmos ainda mais? Perfeito. Eu tenho dito sempre,
todo propósito precisa de dinheiro para ativação do mesmo. Precisa. E independentemente do nível que tu pretendes chegar, ainda assim precisa. O mínimo, mas ainda assim precisa. Logo, o que eu passo para as pessoas? Quando nós temos esse propósito dentro de nós, esse talento dentro de nós, e vamos servir as pessoas, temos um retorno financeiro. Exato. E assim estamos a monetizar. Vamos dar um exemplo. Quem gosta de leitura, ama leitura, abre uma página na internet, vê quem tem livros, vende o serviço de audiobooks, por exemplo, uma coisa que nós não temos, temos mais da língua inglesa. Exato. Conseguimos fazer apresentar um serviço como esse. Eu, quando comecei esta parte das mentorias, eu fazia gratuito, mas gratuito para quê? Para ter aquela prova social. Exato. E depois, o que foi acontecendo? Um retorno. Os meus trabalhos todos eu começo sempre com iTicket, sempre. Mas não porque eu quero começar com iTicket, é porque eu invisto alto no conhecimento que eu bebo. Os meus mentores são os melhores do mundo. Exato. Então, sendo os melhores do mundo, eu passo o conteúdo que eu passo, para além de ser testemunho de vida, vivido, sentido na pele, Exato. também tenho mentores que ajudaram a lapidar isso a um nível muito alto. Logo, eu tenho então, cada um de nós consegue dizer para que público eu quero falar, aonde eu quero começar, e estipular tudo isso e monetizar na melhor versão. Há quem pode começar, sim senhora, com um ticket mais pequeno e depois vai levando, mas eu, feliz ou infelizmente, eu comecei logo com um ticket muito, muito alto, porque eu fiz primeiro gratuito. Exato. Uma prova social, tem chamado MVP, né? Mínimo Viável Product. Fiz, foi aprovado, tive resultado extraordinário e comecei logo, that's it. Então é possível monetizar, sim senhora. Todos nós temos uma impressão digital, isso é uma chave e que abre qualquer um de nós nesta sala. Tem alguma coisa para agregar em qualquer um de nós. Ninguém é tão forte, tão grande, que não apisa melhor do que o outro. Nós aprendemos todos os dias, com todos os níveis e estratos sociais. Isto aqui, estamos aqui a falar daquele processo de crescimento contínuo. Nós não precisamos, às vezes, ser só bons. Nós precisamos tomar decisões, né? Temos que tomar uma decisão, temos que dar o passo. Basta darmos o passo necessário, obviamente, e tudo o resto, conforme diz a doutora Marcelina, é deixar na mão de Deus que Ele leva o barco. E também, para acrescentar, temos que ter cuidado na escolha dos nossos mentores. Eu falei dos meus mentores. Exato. Selecionar quem realmente vão ser nossos mentores. Exato. Quem são os melhores neste mercado, que podem ser o acelerador do propósito. Acelerador de resultados. A doutora, desculpa ter cortado, essa questão da sinergia também é muito importante. Muito. Não é só o blá blá blá, a teoria e tal, pois também é a conexão. A pessoa que nos dá informação tem que trazer aqui não é? Tem que agregar, tem que haver essa conexão, tem que haver... É aquela congregar, né? Eu tenho... Há uma palavra que eu uso e comecei a usar agora, assim, veio na mente. E uma frase, se calhar, ou uma explicação assim muito rápida. Queres ser milionário? Entra numa sala em que há milionários. Exato. Assim serás. Por que eu digo isso? Queres apanhar uma gripe? Entra numa sala fechada com pessoas com gripe. É simples. É simples. É exatamente sobre Mas isso. nós temos medo de entrar na sala com milionários, de sentar onde os milionários sentam-se. Eu fiz isso, faço isso. Eu fazia sem instrução, mas hoje eu consigo dizer, Deus, obrigada. Foi sempre Deus na minha vida como meu principal mentor. Fantástico. E hoje, quando frequento aqueles ambientes, eu digo, uau, então agora eu entendo porque que lá no passado eu já vinha para aqui para um hotel de 5 estrelas tomar um chá, um café. Então percebo que, então era por isso, é contagiante. Quer ser grande? É contagiante. Vive como grande. Quer ser rico? Vive como rico. Não precisas ter aí 1 milhão na conta. Tu precisas ter uma mentalidade. E a ciência prova isso. Não é? Porque a ciência prova isso como? À medida que tu podes até não ir para aquele lugar fisicamente, leia livro deles. Exato. Veja os podcasts deles, os vídeos e por aí fora.
Transforma a tua mentalidade somente com o que tu vais visualizar e ouvir. Então tu já vais estar com a mente. O que é que vai acontecer depois? É o tal chamado poder da atração. Exato. Quando tu menos esperas, tu estás naquela mesa. Tudo, absolutamente tudo que eu almejei na minha vida, que a graça de Deus eu consegui concretizar. Tudo. Tudo. Então Deus não faz exceção de pessoa. Se Ele fez na minha vida, pode fazer com qualquer um. Pode fazer com qualquer um. Então é isso. A ciência prova. E temos muitas provas aí por ali que isso funcionou. Que Só bom. que as pessoas não gostam do processo, né? O processo, querem imediato. Querem imediato. Estamos a olhar para a doutora Marcelina. Eu quero ser como a doutora Marcelina, eu vou ser como a doutora Marcelina. A doutora Marcelina tem uma história que foi construída. Então nós temos que respeitar o processo e nós, mulheres, devemos também... é importante que tenhamos as referências, sabemos escolher as nossas referências, mas que ainda assim entendermos que não vou chegar àquela minha referência de um dia para o outro. Certo. Com calma. Doutora Marcelina, vamos buscar um bocado aqui o aspecto da liderança. A doutora Marcelina é uma pessoa que trabalha para uma multinacional também, lidera e todas essas responsabilidades. Doutora Marcelina, o que é que acha que tem sido, dentro do nosso contexto, Angola? Olha, como é que é liderar em Angola como mulher, sendo mulher? Olha, liderar em Angola é muito desafiador, muito mesmo, mas quem tem um DNA de liderança consegue levar as coisas de uma forma mais leve. Eu tenho dito sempre que o propósito flui. Exato. É um fluir, né? E quem consegue liderar em Angola consegue liderar qualquer parte do mundo. Não. Mas ainda assim, liderar em Angola exige empatia, muita empatia. Porque questões sociais, não é? O maior desafio que o ser humano tem é lidar com seres. Com seres humanos, não com seres vivos, né? Nós conseguimos com os animais, é tudo uma... É com pessoas. Com pessoas. Então, aí vem exatamente o desafio. Mas quando nós lideramos com empatia, com posicionamento e também treinamentos, porque ainda que sejamos um líder nato, nós precisamos também treinar. E poder capacitar essa liderança que nós temos dentro de nós. Exato. Então, para mim, a empatia para mim foi exatamente a chave fundamental de eu me pôr no lugar da pessoa e saber que temos perfis comportamentais completamente diferentes, porque muitas das vezes nós como líderes exigimos muito de um técnico que ele não tem perfil para esta função que desenvolve agora, né? Então há necessidade de nós conhecermos o perfil comportamental dos técnicos, a empatia por no outro lado e muitas das vezes até a linguagem do amor, saber até o que realmente faz bem para um, para o outro. Então para mim essa foi a chave. Esses anos todos tem sido a chave, que é a empatia para mim. E também não só, não é? Eu acho que a vida ela é tão rápida e passa tão rápido. E nós às vezes valorizamos aspectos que, de um modo geral, quando nós transitarmos, eu não gosto de falar da outra parte, eu gosto de falar de transição porque tenho esta crença, esta transição seja leve, não é? É uma transição que nos leve, mas que os nossos filhos, os nossos netos amanhã consigam usufruir daquilo que foi o nosso papel neste lindo planeta que nós existimos. E, no entanto, é sobre isso, é sobre a vida, é sobre pessoas, é sobre cuidado, não é, doutora Marcelina? Doutora Marcelina, temos aqui um aspecto que também queremos dizer, como é que nós, num mercado tão competitivo, mas tão competitivo, onde as histórias são criticadas, onde a essência muitas das vezes não são consideradas, como é que conseguimos manter essa autenticidade, não é, dentro do nosso mercado? Como é que vamos nos desafiar? Temos aí muitas mulheres a viver isso. Olha, realmente, isto realmente é um desafio, porque eu estou há 3 anos nesse mundo e fui percebendo de que há muita falta de verdade, fui percebendo que há muita falta de identidade, fui percebendo tudo isso, né? Mas a forma como eu consegui encontrar para manter o meu posicionamento
é o autoconhecimento. Eu tenho uma, como é que eu posso dizer? É uma autoridade. Exato. Eu vou à busca da minha real identidade e posiciono-me. Eu não consigo, em nenhum dos momentos, a Bíblia diz, humilha-te para que seja exaltado. Ali está escrito. Mas é uma coisa, quando eu vou para fazer qualquer coisa, eu vou na certeza que eu farei com excelência e para impactar. Eu não faço para qualquer forma, mas para impactar quem? Qual é a aprovação que eu preciso? A primeira aprovação que eu preciso em tudo que eu faço é de Deus. Tendo a aprovação divina em tudo que eu faço, para mim, o resto é resto. É impossível agradar gregos e troianos. Então, eu posiciono-me naquela. Quem tiver agora a comentar que se for para agregar, que seja bem-vindo. E se não for para agregar, também vai ter lugar certo. Exato. Não temos tempo nem ouvido para essas coisas que acabam por interromper o nosso crescimento. Né? E ainda desculpa lá cortar, ali é um ponto que eu tenho dito. Começa como estás e onde estás. Exato. Só começa. Exato. E o resto virá. Doutora Marcelina, como é que nós, nesse mercado tão competitivo, conseguimos transformar o conhecimento em produto? Nós trabalhamos muito com isso, não é? Nós temos trabalhado muito com isso, mas como é que nós conseguimos? Daí a dica, porque quem quer começar, como é que conseguimos, doutora? Como começar, como transformar o nosso conhecimento em produto? Eu acho que agora até estamos numa fase boa. Temos a fase do digital. Sim. Digital é uma ferramenta excelente para isso. Para mim, o passo fundamental é este. E não vejo uma forma mais fácil de o fazer, né? Temos a inteligência artificial, que também vem aí para dar um suporte. Exato. Então, agora estamos numa época bem diferente daquela, nossa, que não havia livros, que não havia podcast, que não havia vídeos. Então, agora isso vem tudo a dar um suporte. Hoje temos muitas Hoje temos mentores, hoje temos cursos, temos muitas possibilidades. Temos muitas possibilidades. Doutora Marcelina, sendo mãe, esposa, mentora, especialista em várias áreas, como é que consegue equilibrar tudo isso dentro daquilo que é o nosso mercado, onde há muita exigência e questões padronizadas com relação às mulheres? Olha, para mim, para conseguir tudo isso, tem sido a rede de apoio. Pois. Uma rede de apoio funciona muito bem e eu acabo por delegar muito. Algumas atividades eu funciono como supervisora apenas, não como fazedora, né? Tenho a staff para fazer, mas eu sou apenas a supervisora. Então isso ajuda muito e também trabalhar com a agenda, né? Exato. Pondo a família em primeiro lugar sempre, né? Sempre. Então, e é uma coisa que eu digo mais ainda. Eu também sirvo na igreja, sou professora do discipulado na igreja, às segundas-feiras. Então, é servir a Deus, servir a família e tudo o resto é consequência. Porque a Bíblia fala que a nossa igreja, enquanto cá estivermos vivos, é a nossa família. Casa, exatamente, nossa o primeiro casa, ministério. O primeiro ministério é a nossa casa. Desta importância. E é bom que a nossa narrativa seja sempre baseada naquilo que é o conceito da Bíblia, porque só assim nós conseguimos mesmo crescer. Eu digo sempre, o maior livro da vida é a própria Bíblia e nós ainda não nos apercebemos. E é barato até. Exato. E é barato. E o maior suporte que temos são nossos parceiros. Os nossos parceiros. Quando temos um casamento assim com uma maior solidez, né? Alicerçado na rocha, as coisas fluem. As coisas fluem muito mais rápido. Ninguém se aproxima, não é? Aquilo fica literalmente bloqueado. Temos esta particularidade. Doutora Marcelina, vamos falar aqui vamos dar um bónus aos nossos ouvintes que estão aí do outro lado. Se tivesse que dar um conselho por esta câmara, qual é o conselho, doutora Marcelina, que deixarias ou que darias a mulheres que se sentem perdidas neste momento? Uau! Olha, para todas as mulheres que encontram-se perdidas nesse momento, eu deixaria uma mensagem de autoconhecimento. Pararem e procurar conhecerem-se. E se for possível, peçam ajuda. Uau. Porque muitos de nós temos chaves incríveis, só precisam de um toque. Um toquezinho e nada mais. Então, conheçam-se e peçam ajuda. Capacitem-se o máximo que puderem fazer, mas sempre de forma estratégica. Porque o que nos vai fazer ter uma mulher de sucesso ou ter resultados
não é o muito trabalhar, eu trabalhar de forma estratégica. Então, para mim, isso deu certo e pode dar certo com todas as outras mulheres do outro lado. Vocês viram aqui a doutora Marcelina, ela que é uma pessoa excelente, que eu amo muito. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. És muito necessária para este universo, para esta vida. E que Deus continue a lhe abençoar. E que nos continues a brindar com palavras de sabedoria. Amém. Assim Isto para a nossa sociedade é muito importante. Olha, convidam para crescermos nesta plataforma. Precisamos que subscrevam-se e que continuem a acompanhar-nos a fim que nós consigamos trazer muitos conteúdos que nos irão ajudar. Como vê, o The Entrepreneur Backstage Hall não é só uma plataforma que traz aqui aspectos de negócio, nós trazemos estrutura, trazemos conhecimento, trazemos a vida real dos nossos empresários e empreendedores, aquilo que de facto o mercado, o que de facto acontece no mercado e o mercado não mostra, o que não é visível, não é? É sobre isto. Até a próxima.